Amém? Pastor Zé Luiz não poderá estar essa noite junto com a família. Ele me ligou por volta das 8 horas da noite, informando que ele estava na Castelo Branco. Mas houve um acidente muito grande na Castelo Branco, onde os carros estavam todos parados, a ambulância passando pelo acostamento. E ele me informou e falou assim: filho, pelo Waze, está dando que eu vou chegar aí às 9 horas. Começa o culto, vai louvando ao Senhor com a igreja, que eu vou chegar para poder estar junto do povo de Deus. Mas às 8h16 ele me ligou e disse: mudou tudo no Waze, já está me dando 10h30 para mim poder chegar em Sorocaba, e o trânsito continua parado. Então, louva ao Senhor, dirige o culto, ele falou, esteja junto com a igreja. É isso que eu peço essa noite para vocês. Ajude os levitas, ajude o pregador desta noite. Vamos louvar o Senhor, vamos engrandecer o Senhor, porque Ele é santo. Em todas as coisas nós damos graça ao Senhor. Nós estamos debaixo de uma liderança, aonde nós cumprimos o que eles mandam. Nós respeitamos e honramos a nossa liderança. Então essa noite nós vamos louvar o Senhor. Fique em pé na presença de Deus. Glória a Deus, Deus santo e poderoso. Te agradeço, Senhor, por mais esse privilégio de estar na tua presença essa noite, junto da tua igreja, Senhor. Mas o dia que o Senhor nos separou para estar nos teus átrios, mas um dia que o Senhor nos permitiu estar na tua presença, porque por volta de 2000 anos o véu se rasgou, toda aquela separação entre Deus e os homens, agora o Senhor habita dentro de nós, aonde nós damos liberdade para que o Espírito Santo haja, o Espírito Santo conduza os nossos passos, que o Espírito do Senhor possa ter um relacionamento junto de nós. Deus, conduz o nosso louvor, conduz a nossa boca, porque em Ti nós nos movemos, em Ti nós existimos. Abençoa, Deus, os levitas, abençoa, Senhor, toda a Tua igreja, o Teu corpo, Senhor, a todos que estão nos assistindo pela internet, ou estão aqui fazendo o corpo do Senhor, porque somos um. Temos um propósito de Te louvar, de Te engrandecer sobre a terra, de ser luz do mundo e sal da terra. Que o Teu Espírito Santo continue agindo a cada dia fortemente sobre as nossas vidas. Que a cada dia nós possamos reconhecer que o Senhor é o autor e consumador da nossa fé, porque em Ti nós nos movemos e existimos. Então, na Tua presença, Senhor, faremos o melhor de nós, que nós possamos diminuir, que o Senhor possa crescer, em nome de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia comigo, irmãos, nos Salmos de número, deixa eu só confirmar, Salmos de número 96. Gostaria que quem está com a sua Bíblia pudesse estar abrindo nos Salmos de número 96. Pois, como já orei, a palavra do Senhor é uma espada de 2 gumes que penetra mais dentro do teu ser e transforma. Salmo 96 diz assim: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todos os moradores da terra, cantai ao Senhor e bendizei o seu nome, anunciai a sua salvação de dia em dia, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e digno de louvor, mais tremendo do que todos os deuses com a letra minúsculas, mais tremendo a tudo aquilo que as pessoas adorem neste mundo. 5 diz assim: porque todos os deuses dos povos
são coisas vãs, mas o Senhor fez os céus. A glória e majestade estão ante a sua face, força e formosura no seu santuário. Dai ao Senhor, ó famílias dos povos, dai ao Senhor glória e força, dai ao Senhor a glória de vida ao seu nome, trazei oferendas e entrais nos seus átrios. Oferendas o teu louvor, a tua vida, a tua adoração, o teu clamor ao Senhor. O 9 diz assim: adorai ao Senhor na beleza da santidade, temei diante dele todos os moradores da terra. Dizei entre as nações: o Senhor reina, o mundo também se firmará, para que se não abale, e ele julgará os povos com retidão. Alegre-se os céus, regozije-se a terra, brame o mar e a sua plenitude. Alegre-se o campo com tudo o que há nele, então se regozijarão todas as árvores dos bosques, até as árvores dos bosques louvam ao Senhor, ante a face do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com a sua verdade. Está muito próximo, irmão. Jesus está voltando. Nós temos que estar firmados na palavra do Senhor, na videira verdadeira, porque só o Senhor é Deus, só o Senhor é o Salvador, que se entregou na cruz do Calvário para a remissão dos nossos pecados, para que nós possamos alcançar a vida eterna. Mas nós teremos uma vida aqui, sim, nessa terra, de formosuras e de bênçãos na presença do Deus. Amém? Vamos louvar ao Senhor. Glória a Deus. Obrigado, meu Jesus, pelo dia que passou. Te agradeço, meu Senhor, pelo seu imenso amor. Te agradeço pela paz, pelas bênçãos que me traz. Tua cruz me abraçou, minha vida transformou. Aleluia, 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 Cante, igreja. Pois agora eu aprendi o grande amor viver, e hoje eu tenho a paz
aleluia. Sabe, igreja, a palavra de Deus nos diz que mesmo que não tivesse nada para adorar o nosso Deus, as rochas o adoraria. Então assim, Ele é tão majestoso, tão maravilhoso, tão grandioso, que até algo inanimado tem vida para adorar Ele. Então assim, eu te convido essa noite, como o pastor falou, a levantar um clamor ao Senhor, a dar o seu melhor a Deus, a louvar aquele que é digno, porque você tem uma oportunidade na semana para exaltar esse Deus. Você reconhece? Quem reconhece verdadeiramente que Ele é o Senhor e Salvador da sua vida, que sem Ele você não é nada, que Ele é tudo para ti? Quem reconhece, glorifica Ele, cante a Ele, levante sua mão. Você não faz para nós, você faz para Deus. E a palavra de Deus fala que nosso poder se aperfeiçoa, o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Estamos sem o pastor, estamos sem bateria, mas isso que é o maravilhoso, o Espírito Santo está aqui, e vocês vão sentir a presença de Deus, porque Ele está aqui. Amém, igreja? Vamos louvar, cante comigo. Aleluia, aleluia, pois o nosso Senhor reinará. Quero ouvir vocês. Aleluia. Vai enchendo este lugar, Senhor. Vai enchendo os corações. Transborda-nos com Teu Espírito Santo, Jesus. Poderoso
deixe nada, igreja, distrair a tua atenção. O mover do Espírito Santo está sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Aleluia. Não deixe nada deste mundo te distrair a tua atenção. Eu estou sentindo muita presença de Deus. Estava lá em aquele canto, sentindo a presença de Deus cada vez mais. Sabedor que Deus está aqui presente, porque nós estamos debaixo de uma autoridade espiritual, aonde ordenou a nós louvarmos e engrandecer o nome do Senhor. Louve ao Senhor, não deixe nada distrair a sua mente agora, em nome de Jesus. Salva de palmas a Ele, igreja. Glória a Deus. Pode sentar, igreja. Quero falar um pouquinho da palavra do Senhor. Abra em João. Primeiro, saúde a igreja com a paz do Senhor. Abra em João capítulo 11. João capítulo 11 fala sobre a história de Lázaro, e é rapidinho, eu quero compartilhar. Lázaro, irmão de Marta e irmão de Maria. Maria, aquela que ungiu o Senhor e depois enxugou os seus pés com os seus cabelos. Uma família que amava o Senhor Jesus Cristo. No versículo 3, diz assim: mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Estão falando de Lázaro. As irmãs pediram para avisar Jesus: olha, Lázaro está doente. E Jesus tinha uma história com eles, uma história de amor. No versículo 5 diz assim: ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Jesus amava os três: Lázaro, Marta e Maria. Assim como o Senhor Jesus te ama, porque Ele nos comprou, então Ele nos fez filhos. Uma vez que somos filhos, somos amados. E a palavra do Senhor diz assim: que se nós que somos maus sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Senhor Jesus Cristo. E também a palavra do Senhor diz assim: que ainda que uma mãe abandone o filho, o Senhor Jesus jamais abandonará. Isso é o sinal do amor que Ele tem por você. E Jesus, alguns dias depois, vai até essa cidade de Betânia, e Maria vem ao encontro, Marta vem ao encontro dele, e diz assim no versículo 23, disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Nessa caminhada dos cristãos, nós, servos do Senhor, que amamos o Senhor e sabemos que o Senhor nos ama, muitas vezes clamamos ao Senhor Jesus por um sobrenatural, por um milagre. Quando Ele vem ao teu encontro, você mesmo duvida, que é o que aconteceu com Marta. Ela pediu para avisar Jesus, mandou avisar. Quando Jesus fala: ó, eu vou ressuscitar o seu irmão, ela pensa que Jesus estava falando da ressurreição dos últimos dias. Quando nós colocarmos um pedido para o Senhor, um sobrenatural, em nenhum segundo sequer nós podemos duvidar que Jesus é capaz de fazer. Aleluia! Colocou diante do Senhor, então tem que confiar, tem que começar de nós. Então Jesus diz para ela assim no 25: eu sou a ressurreição. Essa ressurreição que você está falando, Marta, e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então Jesus vai em direção à sepultura, e aí ele chega até a porta e diz assim: tira a pedra. Aí Marta diz assim: mas já fazem 4 dias, Senhor, já está cheirando mal. Olha a dúvida entrando no coração.
Ela amava Jesus e Jesus amava eles. E ela ainda duvidando, ela mandou chamar Jesus e ainda não crendo. Eu quero que você creia nessa noite. No domingo passado, na ceia, eu vim para a igreja com duas situações. Meus 2 filhos estavam enfermos, doentes, há 15 dias. Eu e a Delma passando uma situação difícil ali com eles. E ainda com alguns negócios ali bloqueados. Aquele impedimento, querendo travar os meus negócios financeiros. E a minha família sendo atingida. Quando foi na ceia, o pastor José Luiz lançou uma palavra profética. Eu tomei posse daquela palavra. Quando eu cheguei na minha casa, eu falei: Delma, o pastor José Luiz lançou uma palavra profética. Eu tomei posse dessa palavra. Amanhã muda a nossa história. Ela falou assim: eu também tomei posse dessa mesma palavra. Sabe o que aconteceu? Na segunda-feira, o milagre chegou lá na porta da minha empresa. Eu não precisei ir atrás dele mais. Segunda, milagre. Terça, milagre. E meus filhos já estão melhor também, graças a Deus. Assim como o pastor José Luiz lançou essa palavra profética, eu quero lançar uma sobre a vida de vocês, semelhante a de Jesus. Jesus chegou na porta daquela sepultura e disse assim, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. Eu lanço uma palavra para você. Milagre desce sobre essa igreja hoje. Milagre desce sobre essa igreja hoje, em nome de Jesus. Recebe esta palavra e Deus vai mudar a sua história. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti.
mundo em tuas mãos. Canta, igreja. Nada é impossível. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Igreja, tem um envelope na sua cadeira. Assim como eu disse que o Senhor fez milagres na minha vida essa semana, quando eu falo a palavra milagres, nós estamos referindo a todas as áreas, em todas as necessidades. Então, se você tomou posse, Deus vai operar na sua vida. E agora é o momento específico que Deus pode operar um milagre na sua área financeira. E também é preciso crer, é preciso acreditar sem duvidar. Se você tem um envelope, nesse envelope você pode colocar o seu dízimo, a sua oferta e o seu pacto. Aquilo que você sentir no seu coração, e Deus vai te abençoar. Quero orar pela tua vida. Senhor Deus, assim como o Senhor deu uma ordem a Lázaro, sai para fora, e o milagre aconteceu. Derrama os milagres na área financeira sobre o teu povo e sobre a tua igreja. Que todos aqui sejam prósperos, e que ninguém duvide de que o Senhor pode mudar a história da vida do homem e da mulher, da noite para o dia. Que ninguém aqui, Senhor Deus, duvide que a tua mão é poderosa, e que só o Senhor pode fazer, e que o Senhor é poderoso infinitamente mais para operar milagres e maravilhas. Opera, Senhor Deus, maravilhas no meio do teu povo. Prospera, que todos sejam abençoados, que ninguém tenha falta de nada, em todas as áreas da vida, mas agora especificamente na área financeira, em nome de Jesus. Pode trazer com alegria. Um povo em pleno deserto, a nuvem estava por perto. Não tinham fome nem sede, pois Deus estava com eles. Um povo em pleno deserto, e não havia doentes. Maná que vinha do céu matava a fome daquela gente. As pernas nunca inchavam, as roupas nunca envelheciam, sapatos não terminavam pelo caminho que seguiam. Oh, 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 oh. Que Deus é esse que está por perto, que fez o seu projeto no deserto? Que Deus é esse que está por perto, que fez o seu projeto no deserto?
estava por perto. Não tinha fome nem sede, pois Deus estava com eles. Um povo em pleno deserto e não havia doentes. Maná que vinha do céu matava a fome daquela gente. As pernas nunca inchavam, as roupas nunca envelheciam, sapatos não terminavam pelo caminho que seguiam. Oh, 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 oh. Que Deus é esse que está por perto, que fez o seu projeto no deserto? Que Deus é esse que está aqui, que fez o seu projeto na Igreja Voz da Verdade Sorocaba? Glória a Deus, aplauda o Senhor, irmãos, que é digno de toda a honra, toda a glória e louvor. Glória a Deus. Chegou muitas pessoas depois que nós começamos o culto, então vou dar um recado brevemente. Pastor Zé Luiz estava vindo para o culto por volta de 8 horas. Houve um acidente em Castelo Branco, ficou tudo parado, e ele informou que estaria chegando às 9 horas, e pediu para que nós começássemos o culto. 8h30, 8h15, 8h16, me ligou dizendo que o Waze tinha recalculado a rota, chegaria aqui por volta das 10h30. Então, ele falou, faça um culto debaixo da minha bênção em nome de Jesus. Então, nós estamos aqui. Sábado ele está em Alphaville com a sua família, domingo aqui louvando ao Senhor, amém? Eu quero compartilhar com irmãos uma palavra. Eu até peço desculpa, mas eu vou ter que estar abaixando para poder ler no celular. Eu geralmente trago escrito para poder facilitar, né? Já uso óculos, né, irmãos? Ainda no celular de longe fica um pouquinho mais difícil ainda, né? Então, pode ser alguns momentos que vou estar mexendo no celular para poder estar trazendo a palavra, porque eu gosto de anotar tudo e trazer o que a palavra do Senhor traz. E eu tive uma experiência onde veio uma palavra do Senhor, e esta palavra vai tratar conosco sobre as distrações que o mundo traz sobre as nossas vidas, aonde o inimigo consegue, através de pessoas ou locais, distrair a nossa mente, a nossa visão e um propósito que está estabelecido sobre a nossa vida. E eu lendo sobre a vida de Ló, sobrinho de Abraão, em Gênesis, eu pude ver que o momento que ele estava em Sodoma, depois nós vamos falar sobre o que levou ele a estar na cidade de Sodoma. Muitos conhecem a história de Sodoma e Gomorra. A mulher de Ló transformando numa estátua de sal, a destruição de fogo e enxofre sobre aquela cidade. Mas lendo a palavra de Deus, eu comecei a refletir sobre algumas atitudes, algumas distrações que foi envolvendo a vida de Ló.
E isso serviu de muita lição sobre a minha vida, porque em alguns momentos também me distraí. Chegou um momento que ele estava em Sodoma e 2 anjos apareceram para ele e falou: porque nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem aumentado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo, a destruir aquele local aonde se praticava tudo que é horror de pecados. Nós vamos compartilhar, vamos ir pela história, pelos escritos da palavra do Senhor. E antes dos anjos chegarem a Ló, os anjos apareceram para Abraão, ou Abrão, porque o nome dele vai ser mudado. Abrão recebe a visita de 3 anjos, e um desses 3 anjos era o próprio Deus na teofonia de um anjo, o próprio Deus falando com Abraão. Abra sua Bíblia comigo, no capítulo 18 de Gênesis, e deixa o Espírito Santo conduzir a palavra ao seu coração essa noite. Capítulo 18, versículo 16 diz assim: levantaram-se aqueles varões dali e olharam para a banda de Sodoma, e Abraão ia com eles acompanhando-os. E disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço? O Senhor disse para Abraão que não ocultaria o que estava para ser executado logo após aquela visita a Abraão. Aonde vai acontecer que os 2 anjos vão descer para Sodoma, porque a habitação de Abrão não era em Sodoma. Houve uma separação de Ló com Abraão, e nós vamos chegar ainda nessa parte. Versículo 20 diz assim: e disse mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito. É uma situação, irmãos, que aquela cidade, onde estava sendo corrompida a outros deuses, se cultuava a outros deuses, aonde havia uma relação sexual livre entre homens, mulheres, crianças, adolescentes, e nada era encoberto, nada tinha que ser encoberto aos olhos do Senhor, porque eles não serviam ao Senhor naquele local. Pouco mais para frente, Abraão vai se pôr no versículo 23, não precisa acompanhar, e ele começa a interceder, porque o Senhor não tinha de ocultar a Abraão o que iria executar sobre Sodoma e Gomorra. E ele começa: Senhor, se houvesse 50 justos, o Senhor destruiria? Não destrua. E começa aquele diálogo entre Abraão e Deus. 45, o Senhor destruiria? Não. E Abraão ia diminuindo: 40, Senhor? Não. 30, 20, 10, e Abraão parou. Ele parou nesse momento o diálogo com o Senhor. E o versículo 33, 18, 33 diz: foi-se o Senhor, pode abrir, e foi-se o Senhor, quando acabou de Abraão falar,
de falar a Abraão, e Abraão tornou ao seu lugar. Abraão estava à vista, olhando Sodoma e Gomorra de longe, e conversando com Deus e intercedendo, porque ali tinha alguém que ele amava. Ló já tinha sido separado para estar do lado de Abraão, o Abrão, que Deus muda o nome dele, no começo é Abrão, depois que ele vai falar e vai fazer promessas, vai chegar um momento e vai chamar-se Abraão. Ele sai da terra, Abraão, com Terá, seu pai, do Ur dos caldeus, em direção a Canaã. Mas no momento, ele vai parar no meio, em Arã. Deixa eu ver a cidade. Como disse, essa palavra veio ontem à noite, e eu pude apenas escrever alguns versículos e colocar. E vieram até Arã e habitaram ali. E ali o pai de Abrão vai morrer. E Deus vai falar com Abraão e vai fazer promessas. E ele vai sair daquela cidade onde ele prosperou também. Vai sair com Ló, com as suas propriedades, com os seus servos. E vai a caminho de Canaã. E ali vai se multiplicar muito a vida de Abraão, a vida de Ló. Os dois juntos vão caminhar juntos e vão ser prósperos. De uma maneira ou de outra, Abraão estava incluindo Ló também no seu projeto. E Deus estava aceitando essa inclusão. A palavra esta noite é sobre as distrações que o mundo traz sobre as nossas vidas. Nós temos que estar atentos às pessoas que estão ao nosso lado, servindo de bênção. As palavras proféticas que nossos pastores trazem de cima do púlpito. A palavra do Senhor que vai indicar o caminho que você deve andar. Como Deus não ocultou de Abraão o clamor e o que iria fazer sobre aquela cidade, a Bíblia vai falar sobre esse clamor que Deus ouvira. O clamor não está ligado a pecado. O significado de clamor é o ato ou ação de clamar, de bradar, ou seja, dizer algo em voz alta. E nós vamos poder entender um pouco mais para frente esse clamor, o que estava envolvido sobre a vida de Ló. Se a destruição estava determinada sobre aquele local, e a maldade era muita, por que foi ouvido o clamor que se clamava em Sodoma? As distrações, momento de distrações, mas há também momentos de clamor, porque nós sabemos aonde recorrer, quando estamos afastados ou distraídos com coisas que esse mundo vem nos oferecendo. Gênesis 19, vocês podem acompanhar comigo a Bíblia Sagrada. E vieram 2 anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló assentado à porta de Sodoma. Vendo-os Ló, levantou-se e caminhou ao seu encontro e inclinou-se com o rosto em terra.
Vocês puderam reparar? Houve um clamor em Sodoma. E quem estava à porta de Sodoma para receber os 2 anjos? Ló. Ló estava à porta já para receber os 2 anjos. Local errado, ou ao lado de pessoas erradas, levam a não identificar o clamor atendido. Nós vamos continuar o texto e nós vamos ver que uma decisão anteriormente tomada por Ló, que provavelmente o envolveu em uma pressão que nele não tinha forças para tomar decisão de sair daquele lugar. Porque mais para frente nós vamos entender o porquê o clamor chegou até Deus. Decisões erradas nos levam a aprisionamentos. Vaidade nos leva a distanciar de pessoas que podem nos conduzir à bênção. Versículo 2: E disse: Eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos em casa de vossos servos, e passai nela a noite, e lavai os vossos pés de madrugada, e vos levantarei, e ireis o vosso caminho. E eles disseram: Não, antes na rua passaremos a noite. Os anjos vieram até ele. Ele recebeu os 2 anjos à porta, mas estava dizendo: vem, passa a noite na minha casa, e logo de manhã vocês vão seguir o seu caminho. As distrações. Nós temos que tomar cuidado com o nosso clamor, mas ao momento que o nosso clamor foi atendido, para que as distrações não nos envolvam de uma maneira que nós não podemos identificar o que está acontecendo no mundo espiritual para se cumprir sobre a nossa vida. Gênesis 13, você vai entender um pouquinho mais comigo. Versículo 5 diz assim: E também Ló, que ia com Abraão, tinha rebanhos e vacas e tendas, e não tinha capacidade a terra para poderem habitar junto, porque a sua fazenda era muita, de maneira que não podiam habitar juntos. E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus, fariseus habitavam então na terra. E disse Abrão a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. Levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou na cidade da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os varões de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. Nós ouvimos, nosso pastor já nos ensinou, se Ló
tivesse observado que Abrão tinha incluído ele junto da promessa, a atitude dele talvez seria diferente. Não chegaria o momento onde Abraão ia propor a separação, porque ele não queria mais briga, não queria discussões com Ló, ele não queria que chegasse a esse ponto, porque era envolvimento dos seus pastores, das suas propriedades. Mas chegou que Abrão teve que fazer uma decisão, porque Ló não reconhecia. Ló estava distraído, talvez, em cima daquilo que ele havia conquistado, as suas fazendas, o seu gado, o seu rebanho, a sua prosperidade financeira. É um momento aonde eu mesmo, com testemunho de vida, já passei por esse tipo de distrações, aonde eu comecei a prosperar e foi envolvido por uma vaidade, aonde eu não tinha o discernimento, e foi começando a tomar atitudes errôneas, não no sentido de fazer algo errado, irmãos, mas no sentido da vaidade, de se julgar superior aos outros. Não deixe as distrações desse mundo te afastar da bênção do Senhor, te afastar daquela pessoa que está servindo de bênção sobre a sua vida. Saiba identificar que a prosperidade do Senhor não vai te causar o mal. Você firmado na palavra do Senhor, no caminho do Senhor, você irá enriquecer, prosperar, ter uma vida de maravilhas. E nós vamos entender um pouco mais para frente também, porque muitas vezes eu queria deixar mais, Espírito Santo, você vai ter que identificar a prosperidade que você está vivendo, porque nesse mundo nós queremos alcançar mais e mais. Nós podemos alcançar, mas não deixe ser distraído, que hoje você está vivendo uma vida próspera, que essa noite você está guardado dentro da casa do Senhor, o pão está sobre a sua mesa, o seu lar está guardado, você não está num leito de hospital. Não deixe as distrações te levarem a caminhos que possam te afastar da bênção. Só um momento, irmãos, tá? Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Vamos continuar lendo. Capítulo 19, versículo 2, e disse: eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos, 19:2, em casa de vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis, e irei o vosso caminho. E eles disseram: não, antes da rua passaremos a noite. E porfiou com eles. Porfiou quer dizer, no motivo assim, insistiu, houve uma certa discussão,
E vieram com ele e entraram na sua casa. Ele fez banquete e cozeu bolos sem levedura e comeram. Antes que se deitasse, cercaram a casa os varões daquela cidade, e os varões de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os bairros. Clamaram a Ló e disseram-lhe: onde estão os varões que a ti vieram esta noite? Trazei-os para nós, para que o conheçamos. Trazei-o para nós, para que nós conheçamos, para que nós possamos ter relações com eles. Era o pecado que habitava ali em Sodoma. Então saiu Ló a eles à porta e fechou a porta atrás de si, e disse: meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Eis aqui 2 filhas que tenho, que ainda não conheceram o varão fora. Vô-las trarei. Farei delas como bom for aos vossos olhos. Somente não façais a esses varões, por isso vieram à sombra do meu telhado. Então, porém, disseram: sai daí. Disseram mais: como estrangeiro, esse indivíduo veio aqui habitar e quereria ser juiz em tudo? Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o varão e sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. Aqueles varões, porém, estenderam a sua mão e fizeram entrar a Ló consigo na casa, e fecharam a porta. E feriram de cegueira os varões que estavam à porta da casa. Feriram a todos de cegueira, desde o menor até o maior. Tinham desde crianças, jovens, adultos, idosos à porta, pleiteando para que conhecer aqueles varões que Ló estava aguardando dentro da sua casa. 12. Então disseram aqueles varões a Ló: tem alguém mais aqui? Os 2 anjos falaram para Ló: tem um genro, os teus filhos, as tuas filhas e todos quanto tens nessa cidade, tirai-os fora desse lugar, pois nós vamos destruir esse lugar, porque o seu clamor tem engrossado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Olha a situação que Ló estava vivendo. Aonde estavam os bens de Ló nesse momento? Ele estava preso à porta da tua casa, sem ninguém que poderia defendê-lo. Aonde estava a honra de Ló, que ele tinha quando ele estava junto de Abrão? E a outra situação, eles vão indagar Ló e dizer: como você, sendo um estrangeiro, numa terra aonde não é sua, e você quer ser juiz entre nós? Ló chegou ao ponto de oferecer as 2 filhas virgens, para que os varões conhecessem as suas filhas, a entregar a sua descendência, aquilo que estava aguardando com valor. Nós vamos ver mais para frente, porque Ló era justo. Mas como um justo pode estar preso numa cidade e não ter uma força de sair do meio do pecado? É essas distrações que o mundo quer nos impor sobre a nossa vida. Mas nós estamos na casa do Senhor, recebendo uma palavra de discernimento, de condução, de ensinamento, para que nós possamos nos alertar e não deixar as distrações desse mundo nos envolver. Houve um momento
quando Ló estava habitando nessa terra, antes de acontecer isso, uma guerra entre 4 reis contra 5 reis, aonde reis de outros povos vieram para cima de Sodoma e levaram cativo a Ló. E houve um sobrevivente. Um conseguiu escapar, porque levaram todos cativos. Levaram os bens, mulheres, crianças, gado, tudo cativo. E um dos servos escapou e conseguiu chegar até Abrão. E falou levar o seu sobrinho Ló. Ele ajunta 318 homens que pertenciam à casa de Abrão. E ele vai resgatar o seu sobrinho. Ele vai e guerreia com os seus valentes. E traz não apenas o seu sobrinho, traz também os seus bens. Traz suas filhas, seus genros, tudo que envolvia a vida de Ló. Mas o que acontece? A Bíblia não nos deixa escrito o que aconteceu, mas Abraão foi e libertou Ló, que estava cativo. Qual foi a distração de Ló não continuar ao lado de Abraão? De reconhecer, porque uma vez ele já havia se separado de perto de quem estava abençoado. E nesse momento a Bíblia nos mostra que ele ainda tinha os seus bens. Mas a Bíblia mostra também que ele não tomou a decisão de estar junto de Abrão. E continua vivendo no meio do pecado, no meio de Sodoma e Gomorra. As nossas atitudes na presença do Senhor vai defender o cumprimento da bênção do Senhor sobre a nossa vida. Então nós temos que estar atento a tomar atitudes que vai defender a bênção do Senhor nos alcançar. O mundo, como já falei, vai tentar tirar o nosso foco e nos apresentar algo mais viável, ou talvez algo até mais prazeroso, para nos tirar fora da presença de Deus. Nós temos que estar atentos. Vimos pela segunda vez que Ló não tomou a atitude de estar perto daquele que o abençoou. Vamos voltar ao versículo 13. Pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem engrossado diante da face do Senhor. Então saiu Ló e falou aos seus genros que haviam de tomar as suas filhas, e disse: levantai-vos e saí. Foi tido, porém, por zombador aos olhos dos seus genros.
O mundo pode te zombar das atitudes que você vai tomar para defender a sua família ou a sua vida. As atitudes de um jovem na escola, servo do Senhor, para não se corromper com os amigos ímpios, de não estar envolvido junto dos pecados. Seja tido pelo mundo como zombador, mas esteja firmado no Senhor Jesus. E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma a tua mulher e as tuas 2 filhas, que aqui estão, para que não pereças na injustiça dessa cidade. Ele, porém, demorava-se, e aqueles varões lhe pegaram pela mão e pela mão de sua mulher, pela mão de suas 2 filhas, sendo-lhes o Senhor misericordioso, e tiraram-no e puseram-no fora da cidade. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, não pares em toda esta campina, escapa lá para o monte, para que não pereça. E Ló disse: assim não, Senhor. Ele estava sendo encaminhado para a campina, para sair fora de Sodoma, e ele diz assim: Ló disse: assim não, Senhor. Eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos, e engrandecesse a tua misericórdia, que a mim me fizesse para guardar a minha alma em vida. Mas não posso escapar no monte, pois que tenho medo que me apanhe esse mal e eu morra. Eis agora aquela cidade está perto para fugir para lá, e ela é pequena, ora, para ali me escaparei. Não é pequena, para que a minha alma viva. E disse-lhe: eis aqui tenho, te aceito também este negócio, para não derribar essa cidade que falaste. Apressa-te, escapa-te para ali, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres ali chegado. Por isso se chamou o nome da cidade Zoar. E saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra, e derribou aquelas cidades, e toda aquela campina, e todos os moradores daquela cidade, e o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. E Abraão levantou-se aquela mesma manhã de madrugada e foi para aquele lugar onde estivera diante da face do Senhor, avistando de longe. E olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina, e viu que eis que a fumaça da terra subia como fumaça de uma fornalha. E aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, derribando aquelas cidades que Ló habitara. E subiu Ló de Zoar e habitou no monte, e as suas 2 filhas com ele, porque temia habitar em Zoar, e habitou numa caverna, e ele e as suas 2 filhas. Deixa eu explicar para vocês o que aconteceu. Ele saindo, os anjos encaminhando ele para um local aonde estava destinado. Ele olhou, mais uma campina verdejante ainda que restava, e questionou ali: eu não posso habitar aqui? Tá, você pode habitar aí, mas vamos depressa, porque enquanto você não for pelaquela terra e sair do lugar onde você está, eu não vou poder destruir esse local. Mas o momento dele chegar ali e ver a destruição de Sodoma e Gomorra, não dá para se entender o que aconteceu, mas era um local onde ele temia em se habitar,
e ele teve que habitar nos montes, aonde era a primeira opção sobre a vida dele, saindo de Sodoma e Gomorra. De novo, distrações. Novamente, ele, pelas suas atitudes, ele é distraído e retarda novamente algo sobre a vida dele. E foi esse ensinamento que a palavra do Senhor foi trazendo ao meu coração, para que nós aprendemos com a Bíblia Sagrada, com a história deixada de Ló, para que nós não distraímos, sejamos envolvidos pela uma distração do mundo e não sermos envolvidos com uma promessa que o Senhor tem sobre a nossa vida. Não precisa abrir. Em 2 Pedro 2,7 diz assim: e livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Vai retratar que ele foi livre. A Bíblia Sagrada vai retratar que ele ainda era justo. Como pode um justo ser distraído pelo mundo? Nós temos aprendido que existe uma luta entre a carne e o espírito, que nós temos que nos encher do Espírito Santo, porque a carne nunca vai deixar de querer oprimir o nosso espírito, e pelo sangue de Jesus nós somos justificados. O véu foi rasgado. O Senhor, se você abrir o seu coração, abrir o seu entendimento, o Senhor hoje coabita com você. Porque a palavra do Senhor diz assim: livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Dissoluta, algo desregrada, dissolvida, libertina, e dos homens abomináveis, homens que cometem a maldade. O Senhor nos livra dos homens maus desse mundo. O Senhor dá ordem aos anjos ao nosso respeito, para nos guardar e para nos livrar. Quanto mais hoje, sobre nossa vida, o Senhor pode agir. Abra a sua Bíblia Sagrada comigo no livro de João. João capítulo 1. João capítulo 1. Pastor Lucas trouxe uma palavra maravilhosa, onde na ressurreição de Lázaro, Marta estava distraída, para poder identificar o que o Senhor estava ali para fazer. Houve um outro momento que Marta também estava distraída com os afazeres da sua casa, e Maria estava no lugar melhor aos pés de Jesus. Qual é as distrações desse mundo que nos leva a se afastar da nossa bênção? E a palavra do Senhor, pastor Lucas, falou que Maria escolheu a melhor parte. E eu e você estamos escolhendo a melhor parte esta noite.
Nós estamos no átrio do Senhor. João capítulo 1, versículo 11 diz assim: e veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crêem no seu nome, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas da vontade de Deus. Você foi envolvido numa promessa que o seu próprio Deus fez sobre a sua vida. Não foi Abraão que envolveu, como envolveu o seu sobrinho Ló. Foi o próprio Deus que se manifestou em carne e habitou entre os homens. Veio para os seus não receberam, mas você e eu teve a oportunidade de receber a palavra do Senhor. Nós estamos na presença do Senhor. Não deixe ser levado apenas em crer e tenha um entendimento. Não deixe apenas ser justificado pelo sangue de Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele morreu sim, na cruz do Calvário, e ao terceiro dia ressuscitou para dar a vida eterna. Mas também Ele te fez promessas para que você possa viver nessa terra e usufrua das campinas verdejantes que o Senhor direcionou sobre a sua vida, das promessas que o Senhor tem. Como falei anteriormente, é muito importante você estar atento a identificar que você possa estar vivendo a promessa e não estar sendo levado a enxergar e desejar o que Deus não tem para a sua vida. Como Ló foi levado a viver uma prisão em Sodoma, nós temos a oportunidade de todos os dias a identificar a condução do Espírito Santo sobre a nossa vida, a identificar o direcionamento do Senhor sobre as nossas atitudes, e não deixar nada distrair, para que não alcancemos a nossa promessa. Você pode viver sim. Eu não estou falando de ter uma vida humilde, uma vida de riquezas nessa terra, mas eu estou falando sobre nós identificarmos o que o Senhor preparou para mim e para você. Usufrua das promessas do Senhor. Se encha do Espírito Santo do Senhor. Pode ficar em pé, igreja. Deixa o Espírito Santo conduzir a sua vida. Nós estamos na quinta-feira se enchendo da palavra do Senhor. Recebemos palavra de promessa que o pastor Lucas determinou sobre a vida de vocês. Recebemos uma palavra de direcionamento, olhando também para a vida de Ló, aonde o livramento faz parte de uma promessa, aonde ser justificado pelo sangue de Jesus faz parte sobre a nossa vida, de nós mantermos firmes. Jesus está voltando, e chegou o momento de nós sermos tidos como zombador, como os genros de Ló, zombaram de Ló, dizendo do que iria acontecer sobre aquela terra. O mundo pode zombar das suas atitudes,
mas o Senhor se alegra. O Senhor se alegra a cada momento que você nega o que o mundo possa te oferecer, a sair da presença de Deus. A palavra de Deus diz que se um se arrepender, alegra o coração, os anjos cantam, louvam. Que Deus possa conduzir a vida de cada um que recebeu esta palavra. Eu tive a minha experiência com o Senhor ontem à noite. Sei que não é uma palavra tão fácil de receber, mas é uma palavra de ensinamento que pode conduzir você a uma vida próspera até a volta do Senhor Jesus, de estar com a sua vida guardada, de você não precisar oferecer os teus bens, nem os teus filhos ao mundo. O jovem oferecer a sua vida, o teu futuro ao mundo, apenas para alegrar aos amigos que estão ao redor, ou mesmo nós, para poder alegrar um chefe, alegrar um patrão. A Bíblia Sagrada nos ensina assim a respeitar sim os nossos patrões, a respeitar os nossos governantes, mas nós podemos respeitar, mas nós não seremos dominados pelo que o imundo quer impor sobre a nossa vida. Nós seremos direcionados pelo Espírito Santo, e cada atitude nossa será para a honra e glória do Senhor. Deus Santo e Poderoso, obrigado, Jesus, por esta palavra, que o Senhor pôde, através da vida de Ló, mostrar-nos que as distrações não conduzem a caminhos aonde podem haver laços, aprisionamentos, a percas, a dores. Mas nós, que aceitamos a Ti como único Senhor e Salvador, que o Senhor que habita sobre nós, esquadrinha nosso rim, nosso coração, nos conduza aos nossos passos, às nossas atitudes. Dá ordem aos Teus anjos a nosso respeito para nos guardar e para nos livrar. Guarda a cada um do Teu povo, guarda a Tua igreja debaixo da Tua mão poderosa, que o Teu Espírito Santo superabunde sobre a vida de cada um, que eles possam ter o discernimento, a sabedoria. Salomão pediu sabedoria, que a sabedoria seja acrescentada sobre a vida de cada servo Teu, para que possa discernir as coisas desse mundo e as coisas que vêm do alto. Que Deus abençoe a igreja, em nome de Jesus. Deus, vão em paz, que o Espírito Santo transborde sobre a vida de vocês, que o momento que vocês chegarem nas suas casas possam dizer: muito obrigado, Jesus, muito obrigado, Jesus, muito obrigado, Jesus. Vão debaixo da bênção, vão debaixo do discernimento e do ensinamento da palavra do Senhor. Deus abençoe vocês em nome de Jesus, amém.